Vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Algumas traduções já está assim, até o dia que Cristo voltar. Esse dia de Cristo Jesus é o dia de Cristo voltar. Amém, queridos? Aqui essa carta, vamos dar um pouquinho de ensino para você. Paulo estava na sua primeira prisão em Roma, e ele imagina alguém preso injustamente, preso porque anunciava o Evangelho, e ele manda cartas para várias igrejas. Esta igreja, inclusive, era uma filha sua na fé. Então ele manda a amigos, ele manda essa carta a pessoas conhecidas. E essa carta, o Espírito Santo deixa registrada para mim essa noite, para você essa noite. Ele faz uma alusão à obra. Ele faz uma alusão a uma construção, a alguma coisa que começa, tem um meio e tem um plano de final, quando ele diz até Jesus voltar. Quem aqui já não viu uma obra sendo feita? Quem aqui já não percebeu o trabalho que dá reformar? Muitas vezes construir. E situações ocorrem, situações elas acontecem. Essa noite eu quero pregar o tema: entregou a sua vida a Deus? Uma pergunta: você entregou a sua vida para Deus? Se a sua resposta for sim, então eu vou continuar com o tema. Então deixe Deus agir. Se você entregou a sua vida a Deus, deixe Deus agir. Eu preciso extrair desse versículo, desse único versículo, bases que eu fiquei a semana inteira pensando. A semana inteira eu fiquei meditando sobre esse tema. É muito gostoso para o pregador isso, porque você já sabe que vai pregar domingo e tem a semana inteira pensando. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que sabe que tem que entregar a palavra e a palavra chega às 4 horas da tarde, 5 horas, dá uma agonia. Essa semana foi um pouco mais tranquila, porque eu sabia que eu ia pregar sobre isso. Só que eu fui vendo coisas, eu fui olhando situações, eu fui vendo coisas que corroboravam com aquela situação de que eu ia pregar. Antes de pregar para você, eu tenho que desmistificar algumas coisas. Bem claro, mas muito claramente. Eu preciso tirar 4 mitos da sua cabeça, que são mitos. Vamos ao primeiro. Eu não estou pregando ainda, tá? Que uma nova religião muda a vida das pessoas. É um mito isso. Que se eu deixar de ser católico e ser evangélico, mudou a minha vida. Ainda pior, tem pessoas que dizem: eu não apenas tenho que ser evangélico, eu tenho que ser de tal denominação. Algumas chegam ao cúmulo de dizer assim: minha vida era assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e agora eu sou o nome da denominação. Na televisão, ao invés dele dizer: eu sou um filho de Deus, eu sou o filho do Altíssimo, ou a filha, não, eu sou da marca dele, daquela marca, como se isso bastasse. Queridos, eu passei na frente de uma igreja e estava escrito assim: aqui você é especial. Assim, na frente da igreja. Você é especial para Deus. Aqui você é um pecador. Consegue ver a diferença ou não? Ficou chateado porque eu disse isso? Porque ele põe aquilo na frente da igreja logo. Poxa, nossa, quem que não gosta de ter seu ego massageado? Poxa, eu sou especial. Nossa, eu sou o ninja da galáxia mesmo. Não, você não é você é para Deus. Porque Deus amou primeiro, Deus pagou um preço por você, Deus comprou você, Deus foi lá naquela cruz para resgatar você e eu desse fútil maneira de agir. O que nós somos? Somos especiais, porque temos o Espírito Santo em nós. Tira ele e veremos quem somos. Me lembro de um rapaz, há uns 4 anos atrás, em pranto, sabe aquele jornal... Eu não sei se o Cidade Alerta ou do outro lá, não lembro. Um daqueles dois, ou do Datena ou do outro, do Bátila. E ele foi identificar o corpo do irmão, que estava jogado num canavial.
Fazia 20 e tantos dias que não localizava o irmão, e localizaram o irmão morto em um canavial. E aí ele vai lá para tentar identificar pelas roupas. Apressadamente ele vai lá, e ele volta em prantos. E ele falou para o repórter: eu não acredito, meu irmão usava perfumes tão bons, perfumes tão caros, meu irmão era um homem tão cheiroso, e lá havia mau cheiro. Por que você não acredita? Que você é pó? Isso é o fim de tudo? Entende? Por favor, você acha que aquele perfume podia mascarar quem somos? Que somos? Eu sou evangélico. Não, você tem que ser filho. É isso que Deus quer, filhos. Ele não quer nazarenos, Ele quer filhas. Ele não quer membro da igreja nazarena, Ele quer membro arrolado no livro da vida. Segundo mito. Ficou chateado comigo? Fica não. É melhor você ouvir isso e saber que é assim. Segundo mito. Que como um passe de mágica mudo completamente o meu querer e agir. Vem aqui, ora, expulsa o demônio e parece que acabou. Agora não, agora melhorou. Não, querido, é um processo. Nós entendemos aqui com esse versículo que é um processo. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completar. Eu venho aqui, eu me lembro que há 20 anos atrás, eu entrava pelas portas da igreja. Eu tenho a minha irmã que é mais velha que eu, a Anice. Erga a mão, Anice. E ela é meio doida, sabe? Aí eu ia na casa dela, ela falava assim, ó: Jesus vai vir com trombeta, você vai ver. Esse negócio de trombeta, que papo é de trombeta, gente? Aquilo me deixava com raiva. Eu nem acreditava que vinha tal das trombetas, que os anjos vinham anunciando. Eu olhava para minha irmã: não está bem. Ela não está legal, ela está meio esquisita. E ela, com aquela ânsia de me evangelizar, ela falava logo do arrebatamento. Eu não estava querendo arrebatamento, eu queria resolver um problema agora. Mas 20 anos atrás eu entrei por essas portas. Alguma semente que ela lançou, produziu. Então entenda, não vai acontecer num passe de mágica. Olhe para o teu marido. Não será o mesmo, com a mesma personalidade, daqui a 10 anos. Ele vai estar melhor. Porque Deus começou uma boa obra. Não estou pregando ainda, tá? Estou desfazendo mitos. E o processo acontecerá independente da minha vontade. Tipo assim, bom, eu venho para a igreja. Você acredite ou não, acredite ou não, entre nós há joio e há trigo. Parece. A palavra fala que o joio e o trigo sempre juntos. Nos sinais dos tempos, se separará o joio do trigo. Infelizmente, entre nós, felizmente para aquela pessoa, ela se tornou uma religiosa. Ela acha que porque ela dizima, ela tem que se dar bem. Ela acha que porque ela dizima, ela tem privilégio na igreja. Se você não fizer com o coração certo, você não deve nem fazer. Choca isso, né? Mas é real. Eu tenho que deixar. Eu tenho que querer, eu tenho que deixar. E o quarto mito, e eu acho que é o mais perigoso de todos. Esse é mais perigoso de todos é o mais perigoso. E se eu pertencer a tal religião, eu estou com a salvação garantida. Afinal, eu já não mais adoro o santo. Afinal, eu já não mais vou no terreiro de macumba. Estou aqui criticando, mas a pessoa pensa isso. Afinal, eu já não estou mais, acreditando em tal coisa. Então, agora eu virei tal e eu estou salvo. Você é salvo. Se o Espírito Santo habitar em você. E você continuará até o fim. Se isso existir na tua vida. Você não é salvo porque você pertence à denominação. Você é salvo porque você é filho. Você quer o Pai. E aqui é a reunião de gente doente que deseja o Pai. Gente estranha que deseja o Pai.
Se eu pudesse passar nesse telão o que você pensa, você ficaria envergonhado. Ou não? Então, para que nós viemos aqui? Porque somos doentes e somos especiais para Deus, para Ele. Agora, então, eu quero pregar. Já desfiz alguns mitos. E eu me lembro assim, eu não consegui entender isso. Eu já falei isso há uns 2, 3 meses atrás, mas eu agora lembrei, não está nem no esboço. Eu fui pegar um mototáxi em 2001, todo animado, assim, tudo animado. Ali na frente da rodoviária tem um ponto de mototáxi ali. E aí aquela pessoa, ela falou, e aí, cara, como você está? Eu falei, nossa, cara, agora eu sou crente, meu. Sabe aquelas coisas, tipo, eu virei crente. Falei, é verdade, você virou crente? E ele falou, você vai aonde? Quando eu comecei a ir, eu fui em 2 igrejas. A igreja presbiteriana, fiquei 2 anos, e depois eu fui na igreja do Nazareno. A culpa não é da presbiteriana, eu acho que era o processo. As primeiras tijolos, os primeiros alicerces foi plantado lá, na presbiteriana. Foi lá que eu entreguei minha vida a Deus. A hora que eu falei para ele que eu era da presbiteriana, acabei com o rapaz. O quê? Eu sou lá da igreja presbiteriana. Eu falei, ixi, rapaz do céu. A igreja tem 150 anos de Brasil, mas segundo ele não é boa. Eu falei, por que você está fazendo isso? Não, boa é a minha, da bispa tal. Como assim da bispa? Não, aí eu pensei, aí que eu entendi que cada um achava que eles eram da marca deles. Sabe aquela coisa, Marcos? Que time você torce? Palmeiras. E você, Corinthians? Não. Meu Deus, aí eu falei, eu não entendi isso, cara. Eu falei, meu Deus, que cara maluco, que cara doido. Mas no final da corrida, eu acho que o Espírito Santo, porque ele é um menino bom, falou, cara, eu quero até pedir desculpa para você. Eu falei, o que foi? Pô, continua indo lá, cara, Deus também age lá. E eu falei, menos mal, né? Eu já estava em dúvida. Eu falei, será que era? Será que não? Mas enfim, Deus está fazendo a obra em mim. E eu passei por tudo isso, por toda essa situação. Vamos então pregar. Vamos lá. Primeiro, agora já não desfazendo o mito, agora é uma informação a você. Deus não faz gariba. Deus não faz reforma. Deus põe abaixo e começa do zero. Vou de novo. Deus não maqueia, isso é coisa de homem, é coisa de religião. Por isso que as pessoas se assustam. Nossa, mas o presbítero tal tinha uma amante, o pastor tal tinha uma amante, o ministro de louvor tinha era gay, sabe essas coisas que escandaliza, parece que o mundo acabou. Porque Deus nunca começou a trabalhar na vida deles. Porque Deus põe abaixo e começa do zero. Você vai falar assim, eu conheço um que não foi assim. O cara da cruz. Eu falo que ele é a prova inequívoca. Deixa eu te falar que você talvez não conheça. Lucas 23, diz assim que 2 homens, um do lado direito, um do lado esquerdo, Jesus vai lá, e ele fala Jesus, e um começa a criticar, tira nós daqui. Aí o que estava do lado falou assim, para, nós merecemos estar aqui, nós fizemos por onde, mas ele não tem culpa não, para de falar assim com ele, nós somos culpados, ele não. E aí ele olha para Jesus e diz, eu não posso fazer nada por mim, Jesus, mas o Senhor pode, lembra-te de mim do teu reino. Jesus, tudo que Jesus precisava, quebrou aquele cara, aquela cruz quebrou o cara. Ele viu quem ele era, ele enxergou o que ele tinha feito, ele viu que ele merecia estar passando por aquilo, e ele viu que não tinha como sair daquela sozinho. Ele entrega a sua vida a Deus e diz, me salva, e Jesus salvou. Então entenda algo, não tem gariba, meu irmão. Em 2000, no começo do ano 2000, eu já tinha jogado a minha segunda família fora. Eu tinha jogado minha segunda família fora, tinha quebrado, estava sem grana, sem dinheiro, sem família, eu já estava o pó.
Deus permitiu acontecer tudo isso comigo. E um dia alguém disse, eu conheço um Jesus que muda a vida. E a primeira vida que eu queria que ele mudasse era financeira. Mas aí eu percebi com o tempo que muito melhor que a vida financeira é a minha vida pessoal, minha vida espiritual. Deus quebra, arrebenta e faz de novo. Se não aconteceu com você ainda, a obra não começou. Aquela só garibinha, aquela enfeitezinha, isso é coisa de religião. Você começa a andar conosco, não posso mais falar tal coisa, não posso falar mais, agora eu virei crente. Afinal, não combina com se virar crente. Crente não fala isso. Coisa que, pensa comigo, que ridículo é isso. Não, eu não posso falar isso perto dos crentes, mas perto dos amigos da empresa eu posso. Pior ainda. E aí eu chego à conclusão que aquele que começou a boa obra, ele pega um espírito que estava morto. O espírito estava morto. Larissa, hoje eu vi vocês erguendo as mãos e adorando. Quantos anos você tem? 25? Eu me lembro que no começo você não fazia isso. Eu acompanho vocês com os olhos já faz tempo. Sabe o que aconteceu de diferente agora do começo? Deus, ele arrebenta a casca. E aquele espírito que estava morto pelas nossas atitudes, morto pelas nossas vontades, morto pelo desejo de errar, morto por vontade de fazer coisa errada, ele vivifica. E aí eu começo a olhar a vida com outros olhos. Ele começou a cavucar a terra, começou a colocar os alicerces. E a Larissa começa a deixar. O que está acontecendo? Estranho. O que está acontecendo? Aí eu me pego ouvindo louvores. Mas não é para impressionar a minha esposa. Não é para impressionar o esposo. Não é para impressionar a direção da igreja. Porque me satisfaz saber que Deus me ama. Gostoso saber disso. E eu começo a ouvir as letras que eu cantava, daquelas músicas que me chamavam de chifrudo, de que eu perdi mais uma, que agora o que resta é só tomar todas e cair. Aí um dia fala, toma todas e cai. Eu falei, cara, isso aqui não está dando certo não, esse negócio está esquisito, meu. Aquilo começa a me incomodar, aquilo não está legal. A batida até que anima, dá até uma sacoleira, mas chamou de chifrudo. Não, chifrudo não. Não dá, tá esquisito isso aí, cara, tá estranho. Ouça as letras que eu cantava. Ou quando eu fui chifrudo, só que ela largou de mim, agora me dei mal. Aí ela pisa para aprender. Eu falei, meu Deus, cara, o Espírito vivifica. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar, e ele começa a fazer coisas. Entendeu o que eu estou dizendo? Não tem gariba, irmão. Você pode ficar o dia inteiro assim, eu quero mudar, 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 eu quero... Não vai. Você tem que desejar e deixar Deus fazer. Segundo ponto, está tudo no texto. Ele diz que aquele que começou a boa obra, ele não para. Até o dia que tiver que te entregar e me entregar. Então há uma obra acontecendo na minha vida, pô. Às vezes as pessoas vêm perguntar assim para mim, pastor, você acha que eu devia parar de ouvir música do mundo? Devia parar de ouvir música, essas músicas aí, não vou nem falar nome, né, Wagner? Você vai que o cara conhece o cara. Da outra vez eu fiz isso, irmão. Passei uma vergonha aqui, irmão. Falei o nome de um cara. E aí eu falei assim, ninguém conhece, não. Ele falou, eu sou o tio dos caras. Eu falei, nossa, meu Deus, que azar que eu dei. Então, imagina o nome de um cara aí. Não vou ficar, né, tipo assim. Não deu, irmão. Não dá, eu não consigo. Eu devo escutar, pastor? Eu falei, a pergunta é, você quer? Você ainda quer? Você deseja?
A maior dificuldade que eu tive para mim, na época da religião, era me desfazer do CD do Daniel. Eu tinha de vários, tinha do Exalta Samba, tinha de vários, Edson e Hudson, mas o Daniel era demais, aquela voz melosa, aquilo. E eu achava ele top da galáxia. Aí o que acontece? Cara, eu joguei tudo fora, ficou só o dele no carro. Eu falei, meu Deus do céu, ninguém mandou eu jogar ele fora, sabe? Os outros eu quebrei, piquei, joguei tudo fora. Mas o dele eu não conseguia. Fiquei uns 15 dias com ele ainda no carro. Estou falando para você fazer isso não, irmão. Estou contando a minha história, querido. É a minha história. Aí um dia eu passei perto de uma caçamba, Deus falou, joga. Aqui, dentro da caçamba. Mas assim, é aqui. Aí eu estou do lado do motorista, a caçamba estava do lado de lá, eu baixei o vidro assim, e joguei com toda a delicadeza. Vai que alguém pegasse, né? Tipo, tuf. Ainda eu olhei pela caçamba, pelo retrovisor, ficou lá o Daniel. Eu fico pensando, ai que ridículo. Por quê? Mas eu, ouvindo a quem eu ouvia, eu joguei 2 famílias fora, eu entrei numa situação muito difícil, eu era uma pessoa bem esquisita. Talvez você hoje é melhor do que eu fui, mas eu não era legal. Eu não fui bom. E eu não podia. Ele vai cumprir a missão, a não ser que eu diga, meu limite é o Daniel. Os outros eu jogo, mas o Daniel eu não jogo não. O meu limite é a maconha. Eu posso parar com tudo, mas com a maconha não. Maconha não, aí não é demais também, né? Eu posso parar com tudo, mas meu limite é amante. Meu limite é tal coisa. Meu limite é tal situação. Mas aquele que começou a boa obra em vós, ele vai ficar dizendo para você, deixa eu acabar. Deixa eu acabar essa obra. Deixa eu insistir. Ele vai te falar, ele vai te falar, ele vai... Hoje eu acho graça essa história do Daniel, mas tenta imaginar, 20 anos atrás, eu jogando com delicadeza o CD, eu parecia que eu era íntimo dele, sabe, do meu amigo Daniel. Nada, mal conheci o cara, mas eu joguei. Os outros eu joguei com todo, quebrei. Mas aquele foi... E outras coisas na vida eu fui desfazendo, porque havia uma obra sendo começada. Terceiro ponto. Na casa da gente, a gente não começa com um alicerce. Sempre né? Depois vem as paredes. Depois vem a parte de cobertura. Depois vem o telhado. Depois vem os acabamentos. Não são fases? Deus muda eu e você de fase, irmãos. Hoje, o que eu preciso abandonar é tão difícil quanto um dia foi para mim abandonar tal situaçãozinha pequena. Hoje para mim é pequena, mas no dia foi para mim difícil. Você consegue entender o que eu estou falando? Para mim aquilo, poxa, mas não posso. Algumas pessoas me perguntam assim, ó, você bebe? Você bebe, pastor? Eu não estou querendo entrar aqui o que a igreja de Nazareno fala ou não fala. Para mim encurtar essa conversa, eu digo, não bebo há 20 anos. Há 20 anos eu não bebo. Ele fala, mas por que a igreja não deixa? Eu falo, eu não bebo por causa de você. Como assim por causa de mim? Por causa de mim. É porque eu não bebendo, eu posso dizer a você, é possível ficar sem beber. E talvez você vá lá na clínica onde o pastor Juliano trabalha, onde o Kelvin chegou a ficar internado, aquele menino que fez metade do culto, o meio do culto, aquele rapaz, ele ficou internado 6 meses numa clínica. Eu posso olhar para qualquer um e dizer, eu não bebo por causa de você. Eu nunca tive problema com bebida. Bebida não era o meu problema, o problema era a prostituição. Mas por conta de você, para poder dizer para você, olha, eu consigo, você consegue também. Deus consegue, Deus pode fazer isso por você.
Então o que acontece? As pessoas, vamos imaginar que até hoje, até agora, você não foi convencido por... Toda vez que nós vamos fazer o dízimo e oferta aqui, ou na maioria das vezes eu digo, não faça se você não for convencido por Deus. Não faça por constrangimento, não faça para mostrar isso para os outros, não faça. Porque isso tem que ser um ato de fé e de amor. Mas a partir do momento que hoje eu olho e falo, cara, essa piada está esquisita. Se eu conto ela amanhã é pecado. Percebe, Alexandre? Já é errado. Porque o Espírito é delicado, ele mostra para você. Ele mudou você de fase, ele tirou do alicerce e começou a subir as paredes. Antigamente, eu podia assistir alguns filmes que hoje eu não posso mais. Eu começo a assistir e o Espírito já incomoda. Está passando do ponto. Não dá. Não dá. Mas no começo eu assistia. No começo eu falava algumas coisas que hoje, ao falar, coisa de 1 minuto, 2, 10 minutos depois eu tenho que pedir perdão à pessoa, porque já me incomoda. Nossa, pastor, então você é muito top. Não, eu faço coisa errada, porque a obra em mim, ela está sendo feita, como está sendo feita em você, eu espero. E Deus começou a obra em você. Ele muda nós de fase. Agora o problema, a dificuldade que eu vejo, é que cada fase eu estou mais próximo dele, e cada fase eu me vejo mais pecador. Quanto mais próximo nós estamos da santidade de Deus, eu vejo que eu ainda não devia, eu não faço o que Ele quer que eu faça, não completamente. Eu vou ficando mais bonito, cada vez mais parecido com Ele, porque Ele nos faz parecido com Ele. Algumas pessoas chegam a dizer, nossa, é bom conversar com nós, crentes ou cristãos, porque você sempre tem uma palavra de esperança, né? Mas a esperança é própria de nós, porque o justo vive pela fé. Deus está fazendo algo em nós. Cada coisa que acontece na nossa vida não é um acidente, não, é uma providência para a nossa vida. Lembra que eu disse que eu teria 30 minutos? Eu vou falar o último ponto para você pegar isso com você. Deus tem um projeto para cada um. Ele não é que essas casinhas de Coab, sabe, que são todas iguais. Sabe aquela casinha que você olha o bairro, tem 2.500 casas, todas igual. O cara sai fazendo uma igual a outra, não é isso? Não. Deus não é assim. A palavra fala que Ele encontra um, Ele dá 1 talento. Para outro, 2 talentos. Para outro, 5 talentos. Dependendo da capacidade com que cada um tem. Isso está na Bíblia, irmão. E cada um de nós vamos ter que fazer com esse talento aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ninguém é mais importante que o outro. Todos nós temos uma missão. A missão é dada a cada um de nós. Qual que é o erro que eu vejo? Onde eu vejo o erro? É a pessoa olhar, irmãos, sinceramente, comparado com quem um dia eu fui. Minha irmã sabe, eu era esquisito, não era nisso. Bravo que dói, gritava, berrava com os outros, não é isso? Então assim, eu era um cara explosivo. Fácil, explosivo demais. Se eu comparar com aquele cara, eu vou achar que eu estou bem, não vou? Mas Deus mandou eu me comparar com Cristo. E se eu me comparar com Cristo, eu estou bem? Ainda não. É por isso que eu não fui ainda e nem ele voltou. Que a obra está acontecendo. Está acontecendo na minha vida. Agora,
qual é a minha convicção? Não é esperança, não. Minha convicção é que o Espírito Santo está olhando para você e falando com você agora, nesse momento, coisas assim, muito particulares. Do tipo, olha, ajusta isso. Cuida disso. Ele me deixou ficar com o CD do Daniel 15 dias, Vinícius. Mas teve um dia que não deu, cara. Falei, não vai ter jeito, vou ter que me desfazer. Não tinha ninguém no carro, não tinha pastor, não tinha obreiro, não tinha mulher. Estava solteiro na época. Eu chorando as mágoas ouvindo Daniel. Pô, para com isso, deixa eu arrumar a tua vida. Deixa eu ajeitar você. Eu não posso me comparar comigo. E também eu não posso me comparar com os outros. Imagina eu tentando cantar igual o pastor Paulo. Vai dar. Não é meu dom. Minha filha, hoje fui visitar meus netos e ela fez uma brincadeira. Ela foi brincando, lógico, né? Falou, filha, falando para minha netinha, fala para o vovô aprender a andar de roller para ensinar você. Eu falei, tá louca, Mariana? Eu tenho dons, mas eu mal consigo andar, irmão. Assim, tipo assim, eu tropeço com alguma frequência, assim, não dá, eu não consigo. Já tentei, não dá. Então, como que eu vou comparar com os outros? Sabe andar de roller, Celino? E aí? Pegou mal, né? A obra é com você, amado, é específico. Deus quer agir em você. Você tem que deixar, você tem que querer, você tem que pedir, você tem que dizer, Deus, muda a minha vida. Por que você faria isso? Eu não sei. Eu não sei por que você faria isso. Eu sei que chegou um momento que eu falei, se eu tiver que me desfazer disso, para ter mais relacionamento com o Senhor, eu vou me desfazer disso. Não será esse o problema não, Senhor. Irmãos, eu vou falar algo para você. Quais alternativas nós teríamos? Continuar do jeito que estamos? Muitos estão distante de Deus, presentes na religião, mas distante de Deus. Continuar achando que ser crente é ser dizimista. Continuar achando que ser crente é vir na igreja de domingo. Continuar achando que ser crente é não mais adorando o santo. Continuar achando que ser crente é suficiente. E aí vem um pastor que diz, Deus quer mais que isso. Ele quer o teu coração e Ele quer você como filho. Ele quer se relacionar com você dia após dia. Cuidar de você. Só que eu tenho que deixar, querido. É uma ação muito mais de deixar acontecer do que fazer acontecer. Que alternativa nós teríamos? Continuar do mesmo jeito? Aonde vai dar tudo isso? Olha para a tua vida. Talvez hoje você está olhando para a tua vida e falando, eu preciso que mude, eu quero mudar. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava ansioso por mudanças. Eu precisava de mudanças. Eu queria mudanças. E Deus me permitiu muito cedo, saber que não era a religião que ia mudar a minha vida, mas Ele mudaria. Eu louvo ao Senhor por isso. Que alternativa nós temos? Continuar com essa vida espiritual medíocre. Medíocre. De ser alguém aqui dentro e alguém lá fora. De ser alguém aqui dentro e tratar mal o meu cônjuge. Continuar com essa ideia de que eu vim para o Evangelho para me dar bem. Não. Jesus te atraiu para te salvar. Ele quer você, querido. Ele quer começar uma obra e quer começar hoje. Você tem que deixar.
O que eu tenho que fazer? Casar? Então vou casar. E rápido. O que eu tenho que fazer? Parar de ficar enganando os outros e arrumar outro serviço. O que eu tenho que fazer? Há coisas que eu olhava para Jesus e falava, Senhor, isso eu não dou conta, isso não dá, isso não vai dar. Naquele momento não deu, mas foi passando os tempos, os meses e os anos. Eu olho e falo, cara, deu. Ele me quebrou, ele quebrou aquelas correntes que me prendiam, aquelas situações que me aprisionavam. E eu termino com o seguinte pensamento. Vamos imaginar que você não queira essa obra. Que você se contente com a religião, que você se contente com os evangelhos de domingo, que você se contente com um relacionamento baseado em religiosidade, placa de igreja, que você se contente com isso. Isso é pouco. Deus é mais que isso. É muito mais que isso. Ele não está nas denominações. Ele deve estar dentro do teu coração. Mas para que existem as denominações então? Para que nós possamos, um com os outros, congregarmos e nos aquecermos. Para vir aqui cantar louvores, para ver a Laricinha erguendo a mãozinha para cima. É para isso. Para nesse tempo ouvir uma palavra, sair por essas portas. Quer ver, um dia, eu falei para o irmão que fazia 10 anos que ele era, segundo ele, evangélico. Eu falei, irmão, você não é convertido. Pelas atitudes que você tem, você não é convertido. O irmão ficou tão bravo que saiu da igreja. Ficou um ano fora da igreja, foi para outra. Aí ele voltou. Ele falou, pastor, a verdade é que eu não era convertido mesmo. Não era mesmo. Ficou mais 6 meses. Aí foi, você continua não convertido. As tuas atitudes denunciam. Ele saiu de novo. Ficou bravo de novo. Ficou uns 3 anos. Agora voltou para a igreja. Não nessa, está no Gonzaga. Mas vai chegar uma hora que a obra vai começar. Não, aí você vai falar assim, olha que bonitão, está falando que ele é especial, que ele é diferente de mim, que Deus trabalha nele. Irmão, você não sabe que trabalhar dói, filho. Você está achando que é mingauzinho, maisena? O negócio pega, filho. A hora que ele fala não, é não. E tenta aí para você ver. Então essa coisa, eu não senti, pastor. Que papo é esse de sentir? Não sei se é o meu chamado. Qual é o teu chamado? Me diga. Arrependa-se. Entregue a sua vida. Deixa Deus mudar ela. Se você é como eu, que um dia chegou à conclusão que é o mau piloto, o dia é hoje. Vamos nos posicionar, pastor? Hoje Deus quer começar uma obra. Eu não lembro que mensagem o pastor Mário Sérgio Góes usou para o dia que ele fez o apelo para que se quisesse entregar a sua vida para Deus. Eu não lembro que mensagem aquele homem usou, eu não lembro. Eu lembro que eu estava arruinado, que eu estava muito problema, eu estava com muita dificuldade. E eu ouvi um homem dizer assim, você quer que Deus mude a tua vida? Você quer que essa obra seja começada? Você quer mudar de vida? Eu olhei para a minha vida e falei, cara, se alguém pode mudar a minha vida, esse alguém é Deus. Quero que você medite uma última coisa, isso aqui não estava, aqui é de Deus agora, é fresquinho. Qual a única coisa que pode brecar um homem? Quando eu falo homem e mulher, ser humano. Qual é a única coisa que pode impedir alguém de fazer tais coisas? Não pode ser o esposo, não é a esposa, porque eu arrumo um jeito e faço longe. Não é a lei, porque eu arrumo um jeito de alguém descobrir. Não é. A única coisa que pode parar um homem, uma mulher,
e dizer: basta. É o temor dele a Deus. É relacionamento dele e ele saber: eu tenho um pai. E meu pai está olhando para mim. Eu sou mais do que um maconheiro. Eu sou mais do que um adúltero. Eu sou mais do que um drogado. Eu sou mais do que um mentiroso enganador. Eu sou filho do rei. Ah, mas até ontem eu menti. Não, mas hoje eu sou filho do rei. Ele começou uma obra em mim. Eu já sou filho agora. Eu não vou ser filho a hora que a obra acabar. Eu vou ser filho a hora que eu deixar ele entrar e agir na minha vida.